Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Como toda terça-feira, temos sido fiel trazendo um vídeo para abençoar a sua vida. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Hoje vamos falar sobre a vida que a gente vive. Costumamos dizer, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, obrigado pela minha vida, a minha vida é a minha vida. Tem gente que fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando, na verdade, a nossa vida pertence a Deus. Ou seja, eu estou mudando bem a forma de eu falar. Em vez de eu falar a minha vida, eu falo a vida que eu vivo. Porque eu acredito muito que a vida que eu vivo pertence a Deus. Então a vida que eu vivo é dele. Um dia ele vai pedir contas. E é disso que a gente vai falar hoje. Deus nos fez. Gênesis 1, 27. Fez Deus o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. O fez. Foi ele quem nos fez. Pertencemos a ele. Ezequiel 18:4 vai falar assim: toda alma me pertence, tanto a do Pai quanto a do Filho. Toda alma pertence a Deus. Um dia ele pedirá contas. Eclesiastes 11, do 9 ao 10. Essa eu quero ler contigo. Eclesiastes 11, do 9 ao 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que te satisfaz ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. As decisões que tu tomar, tome, mas saiba de uma coisa, Deus pedirá contas. Versículo 10. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tudo passa. Um dia Deus pedirá contas. Esse entendimento lança luz à parábola dos talentos. Aquela parábola dos talentos que está no capítulo 25, do 14 ao 30. Trata-se de um homem que confiou os seus bens aos seus servos. Deus nos confiou a vida. Então é uma parábola que fala de Deus com a humanidade. Confiou a medida que cada um podia lhe dar. Lá na parábola vai falar. Ele deu a cada um segundo as suas capacidades. Então ele confiou a vida para a gente de modo que cada um possa lhe dar. Deus não permite que a gente passe por situações que a gente não possa suportar. É difícil, é pesado, tem uns que passam por situações mais pesadas do que o outro, mas nosso Deus é justo e Ele não permite que a gente passe por situações além das que a gente possa suportar. Fazemos as nossas escolhas. Assim como a inflação cresce, o economista precisa investir para que o dinheiro renda e não desvalorize a sua fortuna. Agora eu estou comparando. Assim como o economista, ele investe. Assim como a inflação cresce, o economista investe para, conforme a inflação cresce, o dinheiro dele também renda e não se desvalorize. Ambos os servos sabiam disso, mas só três, investiram, logrando resultado positivo para seu senhor. Mas esse um que não investiu, mesmo sabendo do que se esperava dele, recebeu o juízo sendo chamado de servo mau e negligente. O que acontece na parábola? Eram 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. 2 desses, que é o de 5 e os 2, pegaram os talentos e investiram. Esse de 1 talento, ele enterrou, ele cavou na areia e enterrou esse 1 talento. Mesmo sabendo que o certo era ter investido. Ele sabia que o Senhor ia vir e ia cobrar. Ele sabia que o Senhor dele pedia mais do que ele tinha dado. É a mesma coisa na vida real. Se você recebe uma quantia hoje, guarda num banco que não rende nada, lá na frente a inflação vai estar maior. Você tem que pensar bem onde você vai guardar. Esse dinheiro tem que render. Se você botar dentro da gaveta ou debaixo do colchão, daqui a 2 anos, provavelmente o que era 10 mil vai valer 5, 7. Perdeu, não colocou no lugar certo. Assim é a vida que Deus confiou a gente. Um dia ele pedirá contas. E aí, Delano, o que você fez na sua vida? O que você fez? Buscou seus próprios interesses? Tem uma parábola que Jesus fala assim: louco,
hoje pedirão a sua alma. O que você tem? Ele tinha investido dinheiro, ele estava rico. Esse homem juntou e disse, agora eu vou desfrutar do que eu juntei. Aí Jesus fala, louco, hoje pedirão a sua alma. O que você juntou, para quem é? É para além da morte ou é para essa vida? Será que esse dinheiro que você juntou é investimento no reino dos céus ou é investimento na terra? Um dia, Deus pedirá conta dessa vida que você diz que é sua. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Tiago 4,17. Aquele que sabe que tem que investir e não investe, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que precisa cuidar da tua família. Você sabe que precisa cuidar dos seus filhos. Você sabe que precisa tratar melhor seus amigos, seus colegas, seus pais. Você sabe e não faz. Você sabe que precisa sair do tráfico de drogas. Você sabe que precisa parar de roubar. Você sabe que precisa parar de trair sua esposa. Não faz? Peca. Um dia Deus pedirá contas. Dê graças a Deus por estar ouvindo essa mensagem. O fato de você estar ouvindo essa mensagem é a realidade de uma oportunidade que você está tendo. Aproveite essa oportunidade. Pare de fazer essas coisas que você sabe que não devia. Passe a fazer o que você sabe que tem que fazer. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. E aí? Para que você tem usado a sua boca? O que você tem dito? Como você tem dito? Será que você está usando as palavras para ferir as pessoas? Jesus disse que se a gente chamar alguém de tolo, já somos réu. Se a gente ofender, a gente pode ser condenado por isso. Ele comparou isso a assassinar pessoas. Sabe quando a gente usa de ignorância com a intenção de machucar e diz palavras que machucam a pessoa? Jesus compara isso a um assassinato. Isso é um pecado grave porque sai do coração. Eu já fiz isso. Quando eu estava afastado, eu estava distante de Deus. Na hora que a gente discute e fala coisas para ofender, para entristecer, isso acontece muito com os jovens, o que hoje se chama de bullying. Quando usam a característica física da pessoa para entristecer ela, para atingir o coração dela. Você está se comparando, se deparando como se fosse um assassino. Para Deus você é, porque você está ferindo a alma da pessoa. Você não está dando um tiro de pistola, de fuzil, você está dando um tiro de palavras. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados ou pelas nossas palavras justificados. Como assim justificado, bem? Em Romanos vai dizer, com o coração a gente quer para a justiça, com a boca a gente confessa para salvação. Você pode usar as palavras para te beneficiar ou você pode usar as palavras para te prejudicar lá na frente. Quando a pessoa vai presa, aquele ditado que diz quando ela vai presa, eu esqueci como é que se diz aquele ditado, mas fala, tudo que você disser poderá e será usado contra ti no tribunal, sabe? Às vezes é melhor tu ficar quieto. Porque se for sair coisa ruim que te comprometa, melhor ficar quieto. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Deus trará juízo, ou seja, as palavras prestaremos contas, nas obras também prestaremos contas. Está escrito assim, ó, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento ou segundo as suas obras. Romanos 2:6. Agora, você ainda tem coragem de dizer que a vida é sua? Você já parou para pensar? Você sabia que ia nascer? Você sabe de onde veio? Você sabe quando vai morrer ou para onde vai? Eu sei. E eu saber é graças a eu temer a Deus. Eu temer e depositar minha fé em Deus. Eu tenho a convicção de que vim dele. Eu tenho a certeza de que para ele eu vou. Mas eu ainda não sei quando eu vou morrer. Tá entendendo? A gente não tem controle da nossa vida. Eu posso morrer amanhã. Quem sou eu para dizer que a vida é minha? Não temos controle para dizer quando vamos morrer. Quem dirá para dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero? Pare e pense. Nosso Deus,
nos criou. Devemos viver a vontade dele ou a natureza dele. Fomos feitos para ser como ele é. Por isso nós temos a capacidade de empatia, temos a capacidade de amar, capacidade de se importar com o próximo, porque dentro de nós há a natureza de Deus, que para quem está afastado, essa natureza está adormecida. Mas quem se aproxima de Jesus, recebe o Espírito Santo, é avivado de dentro para fora essa natureza. E por isso que o mandamento principal é amar o seu próximo como a ti mesmo. E é Deus acima de todas as coisas. Esse amor surge lá de dentro, que nos leva a viver a palavra, a viver a vontade, a viver a natureza de Deus, com a vida que vivemos, que a Ele pertence. Glória a Deus por isso. Esse vai ser um vídeo que vai se estender por 3 sessões, se eu posso dizer assim, ou 3 episódios. Aguarde os próximos. Grande abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo.